Mas você foi apresentado por... Montreal combina com tudo, inclusive com você. Montreal, leve pra vida. TV Morena, você sempre à frente. MS1, oferecimento Guacira Alimentos, arroz e feijão, almoço especiale. Muito bom dia a você, nosso encontro já começa agora, 10h48 da manhã desta quinta-feira. Que bom que eu posso contar com a sua presença, com a sua companhia, com a sua audiência todos os dias por aqui. Seu Jornal da Hora do Almoço está no ar e eu já compartilho alguns dos nossos destaques nesse nosso primeiro contato. O primeiro deles é já atualizando a você que nós temos 22 feminicídios em Mato Grosso do Sul. O mais recente aconteceu em Campo Grande, ontem em um bairro da capital. E a polícia prendeu o suspeito desse assassinato nesta manhã, numa busca que começou ontem por ele, né, Ingrid? Você está aí na Delegacia da Mulher, a previsão de que ele chegue por aí nas próximas horas, né? Isso mesmo, Bruna. A previsão é que ele chegue por aqui logo mais, né? Nós conseguimos apurar algumas informações. Disseram que ele está sendo trazido aqui para a DEAN, a Delegacia da Mulher, que fica dentro da Casa da Mulher Brasileira. Ele foi encontrado em Jaraguari, hoje pela manhã, em um posto de combustíveis a 3 quilômetros da região urbana da cidade. Ele deve também passar por audiência de custódia. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações sobre esse assunto. Ele estava sendo procurado desde que ele foi flagrado fugindo de bicicleta do local do crime. E a polícia compartilhou as roupas que ele usava, que eram jeans, uma camiseta vermelha, uma bicicleta escura. E a Josiane Oliveira Nunes, de 33 anos, filha de uma família lá de Porto Murtinho, foi assassinada brutalmente dentro de casa e é mais uma mulher vítima dessa onda de crueldade, desse crime brutal, deixando agora 3 filhos. Os nossos sentimentos à família. Frota de ônibus deve passar por pente fino em Campo Grande. Nova regra da Getran obriga a empresa a arcar com os custos de vistorias rigorosas e tira das ruas os veículos reprovados. É uma medida que vale durante a intervenção no sistema, e isso ainda está acontecendo em Campo Grande pelos próximos meses. O Conselho Nacional de Trânsito aprovou novas regras para a fiscalização da lei seca em todo o país. Entre as mudanças estão o uso de um pré-teste para identificar álcool e novos procedimentos para detectar substâncias que comprometam a capacidade de dirigir, como drogas, por exemplo. Mas o que já está valendo na prática por aqui, hein? Nós vamos explicar para você. E veja ainda o destaque do Oswaldo Nóbrega. Nos últimos 3 anos, o Detran de Mato Grosso do Sul registrou um aumento de 70% de veículos com placas clonadas no estado. Veja qual a orientação do órgão de trânsito para recorrer de multas indevidas geradas por clonagem de placas e possíveis falhas na fiscalização. Já tem balcão de empregos por aqui também e hoje selecionamos algumas vagas, como por exemplo de motorista de caminhão e assistente fiscal. Você vai ver ainda que na previsão do tempo, cidades saem de 40 graus e podem chegar a 9 nos próximos dias. É uma virada radical no tempo e o frio que já começa a surpreender. Veja isso e mais com a gente a partir de agora no seu Jornal da Hora do Almoço. 10h51 da manhã. Vem com a gente. A Polícia Civil prendeu o suspeito de matar uma mulher no bairro Cristo Redentor, na região sul de Campo Grande. Esse caso já era investigado pela Delegacia da Mulher como feminicídio. E desde que o crime aconteceu, esse homem estava sendo buscado, era considerado foragido. As equipes trabalharam com as informações preliminares, né? Estudaram onde ele poderia estar e nesta manhã ele foi detido, né, Ingrid? Conta tudo pra gente. Bom dia. Isso mesmo, Bruna. Bom dia para você, bom dia a todos. Nós estamos aqui na Casa da Mulher Brasileira, onde funciona a DEAN, e é por aqui que o suspeito Lorival da Cruz Neto deve chegar logo mais, como a gente disse anteriormente, né? Não temos ainda a confirmação do horário, mas ele deve chegar aqui
pela manhã, começo da tarde, e aí que deve ser feito, registrado ali a prisão dele. Ele foi encontrado hoje pela manhã em um posto de combustíveis em Jaraguari, a cerca ali de 3 quilômetros da região urbana da cidade. E aí agora ele está sendo trazido aqui para a DEAN. Na noite de ontem, Lorival da Cruz Neto teria matado Josiane Oliveira Nunes, de 33 anos, a golpes de foice. Eles tinham um relacionamento. Esse crime aconteceu dentro da casa da vítima, na região do bairro Cristo Redentor, aqui em Campo Grande. A polícia isolou a área para o trabalho da perícia e a coleta de elementos que possam ajudar a esclarecer as circunstâncias do crime. Câmeras de segurança flagraram ele fugindo do local. Na imagem é possível ver que ele está de bicicleta saindo ali da região da cena do crime. E hoje pela manhã a nossa equipe voltou no bairro e conversou com uma testemunha do crime. Por segurança, nós vamos preservar a identidade dela. Vamos conferir. Eles almoçaram muito com o Sol, só que não teve gritos da parte dela. E a minha vizinha que estava indo comigo, ela estava sentada bem quase do meu lado. E aí a gente já falou 2 pedidos de socorro, foi somente 2 vezes. Ela falou 17. Socorro, socorro. Aí depois disso a gente só ouviu um barulho muito forte, parecendo que ele tinha batido com o martelo do chão, alguma coisa assim. E aí nisso minha vizinha tocou na eu falei, Cisida. Quando eu entrei, eu avistei na janela o corpo dela no meio das pernas dele. E aí, na hora que eu fui pro lado assim, ele já estava saindo pela porta e empurrou a minha vizinha. E nisso que ele empurrou a minha vizinha, eu fui pra cima dele. Quando eu fui pra cima dele, ele pegou e acho que ele estava vindo na minha direção. Só que ele viu o que ele estava fazendo, que ele tinha acabado de fazer. Pelo Lopes vai sair, nisso eu peguei e falei pra ele, o que você fez? Nisso ele grudou na bicicleta e saiu, ele foi em direção lá para as 3 barras. Mas ele sempre, todas as brigas, ele sempre falava que ia matar ela. E aí a gente falou o que acontece, não, né? É bem triste. Bom, o feminicídio, como a gente sempre fala, né, ele impacta toda uma família, né, e Josiane deixou 3 filhos, um de 11, outro de 15 e um de 17 anos. A nossa equipe da redação, né, chegou a apurar que ela pediu uma medida protetiva contra Lorival em junho deste ano, mas pouco tempo depois pediu também a revogação dessa medida protetiva. Nós também conversamos com a mãe da Josiane hoje. Ela mora em Porto Murtinho e disse que a família e os amigos estão se mobilizando para levar o corpo para lá. O suspeito ele deve passar por audiência de custódia amanhã e vai responder por feminicídio. Este é o 22º feminicídio do ano aqui em Mato Grosso do Sul. Vale destacar também que Lorival tinha um histórico aí criminal. Ele é réu no Tribunal do Júri por tentativa de homicídio. Este crime ocorreu na região da Mata do Segredo. Ele tentou matar um homem por causa de uma dívida de sinuca. Eu volto com você, Bruna. Olha, Ingrid, e ainda dentro desse nosso em dividir esse sentimento com a família, né? Tentativa de dividir o sentimento com a família, como a Ingrid mesmo falou, nossos sentimentos a mais uma família de Mato Grosso do Sul que chora, que sofre com a perda de uma mulher sendo assassinada dessa forma, cruelmente. Eu queria mandar um abraço especial para a dona Pasqualina de Oliveira, de 64 anos, porque ela é a mãe da Josi. E quem conversou com ela hoje cedo foi a Nadienka Castro, editora do Bom Dia MS. E a Nadienka contou pra gente alguns detalhes que tocam todas nós. Por quê? Porque a dona Pasqualina disse que não conseguia contato com a filha desde junho deste ano. Elas se falavam com regularidade, sempre estavam conectadas uma à outra, porque ela está lá em Porto Murtinho, é de uma família simples, a dona Pasqualina tem 10 filhos, é uma família ribeirinha. Então, longe da filha há tanto tempo, elas se comunicavam pelo telefone. Se falavam direto com regularidade, desde junho que ela não conseguia mais falar com a filha. Então, ela acredita que o companheiro estava impedindo que ela entrasse em contato com a família. Ela disse também que ela já tinha sido agredida por este homem recentemente e que eles chegaram a terminar o relacionamento, mas que ela voltou com ele. E a dona Pasqualina falou: minha filha, você tem certeza que você vai voltar com esse homem que já agrediu você uma vez? E aí eu consigo entender
o medo que bate na vida da gente desde que a gente se torna mãe, né, dona Pasqualina? O medo de qualquer mal aconteça aos nossos filhos. E é como se nós sentíssemos quando esse mal rondasse a vida dos nossos filhos. Então, eu acho que eu consigo entender um pouco, bem pouco, viu, dona Pasqualina, dessa dor que a senhora deve estar sentindo nesse momento. Então, o meu abraço especial, o meu carinho especial à senhora e a toda a família, aos filhos da Josi, infelizmente, mais um crime como esse. Agora as investigações vão apurar como tudo aconteceu a partir da prisão do suspeito, né? Ele vai dizer o que deve ter acontecido, vai contar, vai se defender, porque dentro do processo isso tudo é possível. E aí a gente vai aguardando aí as investigações, mas a DEAN já trata esse caso como feminicídio. Aqui no portal Primeira Página, mais uma notícia que eu gostaria de compartilhar. Família corre contra o tempo para trazer corpo de campograndense morto em Portugal. Esse QR Code que está aí na sua tela te traz exatamente para essa reportagem da Tauana Luares. Quem puder ajudar a família do Ramão vai conseguir encontrar a forma aqui nessa reportagem. 3 anos após deixar Campo Grande em busca de novas oportunidades e condições de vida para sua família em Portugal, Ramão Segovia Ortiz teve a vida interrompida por uma fatalidade. Agora, familiares travam uma corrida contra o tempo para conseguir trazê-lo de volta ao Brasil e garantir que ele seja sepultado ao lado da família. Ele morreu no dia 4 de agosto e, segundo informações repassadas pelos familiares, há indícios de que a morte tenha ocorrido por causas naturais, mas a confirmação oficial só poderá ser obtida depois que o corpo chegar aqui e ainda passar pelo IML. Está sendo velado e vai ser enterrado esta tarde em Campo Grande o corpo da jovem que morreu depois de ser atingida por um tronco de árvore no Parque dos Poderes, em Campo Grande. Que tragédia! Na Avenida do Poeta, no Parque dos Poderes, foi onde tudo aconteceu, perto de um ponto de ônibus. O local é passagem de pedestre de muitas pessoas que costumam fazer caminhada também. A vítima foi identificada como Khadija Garibe Rocha, 23 anos. Uma médica que passava pelo local tentou uma reanimação até a chegada dos socorristas, mas mesmo depois das tentativas dos militares e dos bombeiros, ela não resistiu e morreu no local. O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, IMASU, que administra o Parque dos Poderes, lamentou o acidente e as equipes vão investigar as circunstâncias de como tudo aconteceu e o que deve ter provocado a queda deste tronco bem em cima desta jovem. Nossos sentimentos à família também. Agora com imagens ao vivo, o Fábio Rodrigues, que é o nosso repórter cinematográfico, está exatamente neste local. Fábio, o que chama atenção é a proximidade com o ponto de ônibus, né? A 2 passos do ponto de ônibus, onde há essa cobertura por aí. Bom dia para você. Bom dia, Bruna. Bom dia a todos. Isso mesmo, Bruna. Eu fiz questão de contar quantos passos daria, né, da marca de onde esse tronco caiu. Realmente 2 passos ela já estaria debaixo dessa cobertura, né? E aqui já foi consertado a cerca que quebrou, o tronco já foi removido, foi cortado e jogado para dentro da mata já. Só ficou algumas marcas mesmo, né, aqui, mas estava muito próximo desse ponto de ônibus. Foi bem rente ao ponto de ônibus, vamos dizer assim, Bruna. Uma fatalidade que aconteceu, né? Como você falou, tem muitas pessoas que passam aqui correndo, caminhando. Eu estava aqui há algum tempo já, as pessoas caminhando, correndo. É um lugar de muito movimento de pessoas mesmo. Foi uma fatalidade. Os galhos já foram retirados, mas ainda tem um pedaço de galho que está em cima aqui ainda, né? Tomara que esteja seguro, que não esteja podre ou que aconteça alguma coisa e caia novamente, né, Bruna? O pessoal já está de olho e verificando o que pode ter acontecido, já deve ter passado uma inspeção por aí, é o que todo mundo espera também. Gente, é uma tragédia, né? A gente tem árvores espalhadas por todos os cantos. Essas, por exemplo, fazem parte de uma reserva ambiental. Algumas áreas do Parque dos Poderes não podem ser mexidas, não podem ser alteradas. Óbvio que todo mundo espera que haja, né, aquela avaliação de biólogos, de quem entende do assunto, para saber a saúde de todas as árvores. Mas ontem nem chuva teve, nem ventania teve, e esse galho acabou despencando por ali, atingindo essa jovem. Uma tragédia lamentável mesmo do que aconteceu aqui na capital. Muito obrigada, Fábio, pelas informações. Nosso sentimento à família dessa jovem.
11h02. O Oswaldo Nóbrega está em viagem. Está preparando uma reportagem que você vai ver amanhã aqui com a gente no MS1. Moradores da região de Sidrolândia, eles acionaram o MS1 por causa de uma ponte que também caiu há alguns dias e está impactando a rotina de quem precisa se deslocar. É exatamente onde você está, Oswaldo. Então adianta um pouquinho para a gente do que você está vendo por aí nesse momento, às 11h02. Bom dia para você. Isso, Bruna. Bom dia para você a todos. Eu falo ao vivo da MS 455 na região da Gameleira, um lugar a 45 quilômetros de distância de Campo Grande. Bem nessa ponte aí de madeira que você se referiu aí, que desabou há cerca de 2 semanas, mais precisamente no último dia 10 de agosto, depois que uma carreta carregada com milho passou pelo local. Desde o dia do acidente, nenhum veículo trafega por aqui, viu? E essa situação impactou e muito a vida das pessoas que moram aqui na região, moradores, produtores rurais, porque esse trecho aqui é um dos principais acessos entre Campo Grande e Sidrolândia. A gente está justamente na divisa, né, no limite de municípios, de onde eu estou falando, Campo Grande, do outro lado do rio, Sidrolândia. Então, as pessoas que precisam se deslocar entre as duas cidades, elas precisam fazer desvios de 30, 40, 50 quilômetros. Portanto, a viagem fica bem mais longa. Então, neste momento, a gente vê aí os operários da empresa terceirizada que presta serviço para a AGESU, né, a Agência Estadual de Empreendimentos, e eles estão trabalhando aí na restauração da ponte. Por isso, os moradores aqui, que enfrentam tantos problemas, eles não veem a hora desse serviço ficar pronto, né? Dessa obra ser restaurada, né, dessa ponte ser restaurada, e para que os veículos possam trafegar aqui tranquilamente, sem transtornos para os moradores e produtores rurais. A gente está preparando essa reportagem, vamos exibi-la amanhã no MS1, falando, né, a gente conversou com produtores rurais, com moradores, motoristas que passam aqui pela região, e eles reclamam muito dessa situação, estão sentindo muito os efeitos dessa ponte de madeira que desabou. Segundo eles, muitas pontes que tem aqui na região, viu, Bruna, carecem de manutenção, porque ficam assim deterioradas com o passar do tempo. Elas aguentam, segundo os técnicos, até 30 toneladas, mas o recomendável é que passem veículos de até 15 toneladas. Mas a gente sabe que isso não acontece, tem veículos que passam de grande porte, né, carretas, como que aconteceu aqui, carregada com milho, ao trafegar, ao passar por essa ponte aqui, ela cedeu e a carreta, a parte de trás da carreta, caiu no rio. Felizmente não aconteceu não teve ferimentos, né? O motorista não se machucou, mas poderia ter acontecido uma tragédia aqui. Então, a gente está preparando essa reportagem, amanhã a gente vai exibi-la no MS1. Ok, Oswaldo, muito obrigada. Lembrando que nós fomos por um chamamento da população, né? Bruna, mande uma equipe por aqui, MS1 passe por aqui, porque a situação aqui também está muito difícil em uma sequência de reportagens que a gente vem fazendo também em relação a essas pontes por todo o estado. Algumas do estado, outras de prefeituras. São acessos importantes, né, para quem já mora em regiões mais afastadas dos centros. Até já, Oswaldo. Até amanhã, na verdade. Um motociclista morreu na noite de ontem no Jardim Tijuca ao bater em um muro. Segundo o registro policial, o condutor descia pela rua Carangola quando perdeu o controle da moto ao tentar desviar de um cachorro. Ele cruzou a Avenida Conde de Boa Vista, bateu no meio-fio do canteiro central e colidiu contra esse muro. Com a força do impacto, formou-se um buraco, gente, no muro. Hoje de manhã ainda havia vestígios do acidente, inclusive o capacete do motociclista ainda estava no local. Segundo a Agência Municipal de Trânsito, a AGETRAN, até o dia 11 deste mês, 29 motociclistas morreram nas ruas da capital. Gente, é uma realidade muito trágica também. E essa manhã um acidente deixou 2 motociclistas feridas lá na Guinterran. Mais um acidente nas proximidades daquela obra inacabada do corredor de ônibus desta avenida. Uma das vítimas precisou ser levada para uma unidade de saúde, a outra recusou atendimento. As causas do acidente ainda serão investigadas.
Aqui na capital já esfriou, como previu a meteorologia desde cedo. Teve aquela neblina, teve queda de temperatura, teve vento, teve de tudo um pouco para que a previsão se confirmasse. Bom dia para você. Bom dia, Bruna. Bom dia a você que está nos acompanhando. Pois é, a previsão tinha colocado exatamente essa queda de mais ou menos 10 graus de ontem para hoje. Se ontem nós fomos até os 33, hoje nós vamos até os 23, 24 graus. Hoje tinha tanta neblina aqui na capital que um voo que vinha para cá, vindo de Campinas, alterou o percurso ali para Presidente Prudente no início da manhã. Os voos da madrugada operaram normalmente, mas durante o dia de hoje a gente ainda tem períodos de céu bem nublado e a noite fica quase tão fria quanto o amanhecer. Olha só a previsão para amanhã e para o sábado. Os dias começam bem gelados. A gente tem mínima de 15 graus na sexta e 14 no sábado, máximas de 25 e 28 graus. Um tempinho assim sempre faz a gente pensar em chuva, né? A neblina de manhã foi baixa, molhou quem estava na rua. Agora na sua tela você tem imagens ao vivo de como que está o céu em Campo Grande. Tá um céu um pouco esquisito, né, gente? Ele não está aberto, a gente não tem também aquelas nuvens muito bem formadas. Realmente parece um resquício de umidade aí que tá pela atmosfera. E hoje a gente teve essa neblina que foi tão baixa que molhou, né, quem estava na rua. Mesmo sem previsão de chuva aqui para a capital e para a região do centro hoje, pela primeira vez em muitos dias, o INMET tirou o alerta de baixa umidade do ar. A gente tem a questão do ciclone extratropical que está agora se formando ali na região sul do estado e ele traz umidade lá de cima do norte do país. E a gente fica nessa região em que essa umidade passa. Então isso pode trazer chuva aqui, principalmente para a área do sudoeste do estado. É onde a gente tem aqui esses ícones de chuva previstos, principalmente para Bodoquena. A gente tem também Caracol, Bela Vista, que podem receber chuva ainda que pouca aqui no Mato Grosso do Sul. Principalmente essa região azul aqui, né? A gente está falando também do sul e Ponta Porã também tem possibilidade de chuva hoje. E quando a gente fala de temperaturas, Amanda? Pois é, Bruna, nas temperaturas, a entrada do ar gelado influencia as máximas do oeste até a região central. É algo que ontem a gente já estava vendo acontecer. As máximas de 36 graus hoje, elas ficam mais para o leste. E os valores do oeste até o centro do estado é que ficam bem mais baixos do que nos últimos dias. No norte, mesmo em Alcinópolis, olha só, a gente tem máxima de 32 graus. Mesma máxima ali de Chapadão do Sul. A gente brinca, né? Porque que frente fria é essa que leva as temperaturas acima dos 30 graus? Mas comparado aos últimos dias, né? Quem está acompanhando a previsão por aqui, lá as máximas chegavam quase aos 40, então sim, é uma redução enorme. Os dias ficam frios em Porto Murtinho e em Ponta Porã, onde a gente já comentou que tem uma previsãozinha de chuva. A máxima para antes dos 20 graus nas duas cidades, com mínimas que foram bem baixas hoje. A gente está falando de 12 e 13 graus em Porto Murtinho. A quinta-feira é mais quente em Dourados do que em Corubá, o que é uma novidade, né? Verdade. É bastante curioso. Hoje o pessoal tá passando frio na Cidade Branca. A gente tem imagens disso, de como que foi amanhã lá por Só Corumbá. um cafezinho, né, minha amiga, para dar uma esquentada. Um casaquinho e bora viver o dia, apesar do frio. Gente. Mas o pessoal encasacado lá na Cidade Branca. 16 graus foi a marca hoje cedo, né? E hoje a máxima está prevista ali para os 21. Dia de sair encasacado. Na Grande Dourados a máxima vai um pouco mais longe, a gente está falando de 24 graus. A previsão é que esse frio continue até o domingo. Você tá achando pouco frio? Tudo bem, lá no norte normalmente é quente mesmo, mas vai chegar também. Dá uma olhada, vamos ver se vai se concretizar, mas eu estou impressionada com a marca que nós podemos chegar no próximo sábado. Então, isso mesmo. É como falamos ontem, se já guardou sua coberta ou seu agasalho, minha amiga, dá tempo de você baixar. Vai ter que baixar. Um beijo, gente. Até amanhã. Até mais. Intervalo rápido a seguir. Irmãos Razuki, alvos da operação desta semana aqui em Campo Grande, passam por audiência de custódia e a justiça determinou que eles permanecerão presos. A investigação aponta que mais de 100 milhões de reais foram movimentados em 6 meses com rifas de carros de luxo consideradas ilegais pela polícia. Eles mantinham uma estrutura criada para fazer os sorteios e o dinheiro arrecadado parecerem irregulares, segundo a investigação. MS1 volta já. No Brasil, o futebol é a expressão da alma.
Nasce de dentro, sequestra o fôlego e nos lembra como é bom estar intensamente vivo. Na emoção do torcedor, a Globo faz pulsar essa paixão de norte a sul. MS Cap, campeão em prêmios regionais. Ajude e concorra. Window Blue, a película número 1 do Brasil. Todo brasileiro tem um sonho, um plano guardado, um desejo que cresce com o tempo e que, quando encontra uma oportunidade, ganha força. Porque realizar é só o começo e a Pacaembu Construtora acredita nisso. Mais do que realizar sonhos, é sobre você ir além, construir, crescer e prosperar. Pacaembu Construtora, todo sonho merece um lar. O rock vai tomar conta de Campo Grande. No dia 29 de agosto, a Morena FM comemora o seu aniversário em grande estilo. Um show histórico dos Titãs ao vivo no Araruna Fest. Concorra a ingressos exclusivos para o nosso camarote através do app Morena FM. Cadastre-se e faça parte do nosso fã-clube. Realização 93 Produções. Promoção exclusiva Morena FM. Juarez descobre que foi o responsável pelo acidente da melhor amiga. Eu matei a Ju. Preciso falar uma coisa com vocês. Fiz uma coisa terrível. Mas agora eu vou pagar pelo meu erro. Eu vou fazer isso por você. Estamos de volta, 11 horas e 13 minutinhos. Vão seguir presos o influenciador digital Eduardo Razucchi e o irmão dele, Rafael Razucchi, presos na última terça-feira no âmbito da Operação Rodas da Sorte. Os dois passaram hoje por audiência de custódia no Fórum de Campo Grande. A Polícia Civil suspeita que eles tenham movimentado mais de 100 milhões de reais em 6 meses, com um esquema de rifas ilegais de carros de luxo. A investigação apura os crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e exploração ilegal de loterias. A polícia chegou a apreender 22 carros de luxo que, somados os valores de mercado, estão avaliados em cerca de 20 milhões de reais. Segundo a investigação, os irmãos teriam se associado a outras empresas para dar uma aparência de legalidade às rifas e esconder a origem do dinheiro obtido com os sorteios. A defesa dos irmãos nega toda a ilegalidade. Veja o que eles disseram. É importante dizer que todos os sorteios são autorizados por uma loteria oficial, estão registrados esses sorteios, foram auditados e toda a renda que o Eduardo e a empresa dele obtêm a partir da divulgação desses sorteios, toda a renda oferida por ele é declarada no imposto de renda, os tributos são pagos, todos os bens que ele adquiriu, inclusive os veículos que foram apreendidos, estão todos registrados no nome dele, com documento, nota fiscal, então não há nem o crime antecedente que o delegado disse e acusa eles, né, de fazerem apostas, sorteios sem autorização em loteria, porque é autorizado, e também não há lavagem de dinheiro, porque os bens são todos registrados no nome dele, com tributos pagos e com toda a documentação. E eu tenho certeza que isso vai ser comprovado. A gente entende que não tem os requisitos, né, da prisão, especialmente a periculosidade deles, enfim, não coloca em risco a sociedade e especialmente em razão da ausência, né, dos elementos centrais da existência de crime. A gente acompanha essa operação em multiplataforma. O QR Code do G1 ficou o tempo todo na tela para você. Aqui tem mais detalhes desta operação e você pode acompanhar acessando aí, tendo acesso a esse QR Code da sua tela. Ontem nós noticiamos um caso de assalto na Vila Jaci, que os bandidos levaram o carro de um entregador de compras online. Viu? Lembra? O veículo levado foi recuperado pela polícia e agora passa por perícia. Depois desse procedimento, deve ser devolvido ao proprietário. Enquanto isso, a polícia segue em diligências para identificar
e localizar os assaltantes. Esse assalto foi na última terça-feira na rua Laudelino Barcelos, na região da Vila Jaci, aqui em Campo Grande. Foi um crime rápido, à luz do dia. Toda a ação durou pouco mais de um minuto. Além do veículo que era usado pela vítima como ferramenta de trabalho e estava com mercadorias, os bandidos também levaram o celular dele. Agora a polícia tenta chegar aos responsáveis por esse assalto. A frota de ônibus da capital deve passar por um pente fino. É uma auditoria profunda e obrigatória para checar as condições de segurança e a emissão de poluentes de todos os ônibus que circulam na capital. Não há novidade, é porque a gente está acompanhando a intervenção na qual a gente vem vivendo com o transporte público por aqui. A Ingrid tem todos os detalhes. Oi, Ingrid. Isso mesmo, Bruna. Essa determinação partiu da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, a AGETRAN, e foi publicada hoje no Diário Oficial do município. A medida ela vale enquanto estiver aí a intervenção municipal no serviço e pela nova regra, todo o custo vai ficar com a concessionária que administra o serviço aqui em Campo Grande. Ele não poderá ser repassado para a tarifa, que é paga pelo usuário. As inspeções elas serão feitas exclusivamente por instituições técnicas licenciadas, credenciadas junto ao Detran. Oficinas comuns ou profissionais autônomos sem certificação do órgão não poderão estar fazendo essas inspeções. A avaliação ela será rigorosa e dividida em 2 eixos principais. Segurança veicular, que é um pente fino nos sistemas de freio, suspensão, direção, pneus, cinto de segurança, sinalização e itens essenciais de acessibilidade, como rampas e elevadores para cadeirantes, e também o impacto ambiental, medição computadorizada dos níveis de ruído e de fumaça expelida pelos escapamentos. A concessionária ela tem 30 dias para apresentar aí um cronograma de como vai funcionar, o período aí de inspeção desses veículos, e para evitar que as linhas fiquem aí desabastecidas, a regra estabelece que no máximo 5% da frota operacional pode passar pela inspeção ao mesmo tempo. A empresa ela será obrigada a colocar veículos que ficam ali de reserva, rodando no lugar daqueles que estiverem no pátio. O ônibus que for reprovado no teste, a licença ela fica impedido de rodar imediatamente até que faça os consertos necessários para voltar a circular por Campo Grande. Se a concessionária descumprir os prazos ou colocar veículo reprovado nas ruas, o ônibus ele será apreendido, o cadastro operacional do veículo será bloqueado e a empresa vai responder por sanções e também pode ser multada. Volto com você, Bruno. Fala, gente. Obrigada, Ingrid, pelas suas informações. A gente segue atualizando isso por aqui. A intervenção no consórcio Guaicuru, gente, já passou de 2 meses. E segundo o interventor, o principal problema é o financeiro. E isso traz impacto em situações como a renovação da frota. Nós conversamos nesta semana com o interventor Alexandre Lisandro de Oliveira e ele contou sobre essa situação. Reconheceu que a frota é a principal reclamação do usuário. Já se passaram 60 dias, ela tem um prazo máximo de 210 dias previsto em lei, então nós temos ainda mais 150 dias aí, mas nada impede que conclua-se antes disso e a nossa expectativa é que a gente consiga finalizar isso, inclusive antes desse prazo. Nós temos aí uma comprovada frota com o ano acima da média estipulada no contrato, mais de 190 ônibus acima da média de idade, mas, mais uma vez, a intervenção não tem nem como captar investimentos para fazer qualquer tipo de modificação de frota. O que a gente tem é que continuar os serviços até que se chegue à conclusão do porquê que essa frota envelheceu tanto nesse contrato, porque não foram feitas as substituições no momento adequado, e aí sim, dentro de um plano futuro, a partir da intervenção, do que for apurado na intervenção, se chegar às decisões para que haja essa substituição. Hoje, existe uma média aí de 390 ônibus circulando diariamente e essa frota ela segue todos os padrões necessários para a circulação. Eu acho que existe um anseio muito grande da população por uma melhoria de frota e acredito que uma frota moderna, uma frota com ar-condicionado já traria de uma maneira imediata uma dignidade maior aos usuários. E aí também, no futuro, toda uma parte de infraestrutura, de melhoria
poderia ajudar bastante na modicidade tarifária, no deslocamento, no tempo de espera do passageiro. Mas não, acho que de uma forma imediata, para o futuro, uma boa frota já resolveria muito dos problemas. É algo que a gente segue acompanhando por aqui. Reforçando para você uma informação, você que é eleitor e que vai estar fora da sua cidade no dia da eleição. A habilitação do voto em trânsito pode ser feita para um dos turnos ou para os dois, viu? E termina hoje esse prazo. Para ter esse direito, é preciso estar com a situação regular na Justiça Eleitoral e fazer isso antecipadamente. O pedido pode ser feito pelo autoatendimento eleitoral, no portal da Justiça ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral com o documento oficial com foto. Em Mato Grosso do Sul, o voto em trânsito estará disponível em Campo Grande e em Dourados. Na capital, a votação será lá no Sebrae, na Avenida Mato Grosso, e em Dourados, na paróquia São José Operário, na Avenida Marcelino Pires. O voto em trânsito não muda o domicílio eleitoral e depois das eleições o eleitor volta automaticamente para a sessão de origem. Quem votar deste jeito, no mesmo estado do domicílio eleitoral, poderá escolher todos os cargos em disputa. Agora, se você estiver fora do estado, a votação fica restrita a presidente e vice. A aldeia Lagoinha, em Aquidauana, agora conta com um posto de identificação para a emissão de carteira de identidade nacional. A unidade foi ativada ontem pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e deve atender cerca de 9.000 pessoas da comunidade, além de moradores de aldeias e assentamentos vizinhos. O posto funciona dentro de uma escola da rede estadual e faz parte de um projeto que leva esse serviço para regiões mais distantes dos centros urbanos. A proposta é reduzir a necessidade de deslocamento, o tempo e os custos para quem tem que emitir esse documento tão importante. A aldeia Lagoinha é a terceira comunidade a receber essa iniciativa, que já chegou ao assentamento Itamaraty e a outra aldeia. A previsão é de que um novo comece a funcionar ainda este mês na aldeia Jaguapiru, em Dourados. Agora, um recado para quem está na capital. Se você precisar ir até a Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários, a EMA, a unidade que fica no pátio central terá serviço suspenso, tá? Hoje e amanhã. Mas o 11º Feirão Habita continua até o próximo sábado e você consegue ter acesso a ele. Tudo vai acontecer por conta de uma manutenção no prédio onde funciona essa unidade. O atendimento vai voltar na próxima segunda-feira ao normal, a partir das 8 horas da manhã. O Conselho Nacional de Trânsito aprovou novas regras para a fiscalização da lei seca em todo o país. Entre as mudanças estão o uso de um pré-teste para identificar álcool e novos procedimentos para detectar outras substâncias que podem comprometer a capacidade de dirigir. Mas o que já está valendo na prática por aqui? Quem explica para a gente o que muda é o repórter Diego Queiroz. Oi, Bruna, bom dia especialmente a você que assiste a gente aqui no MS1. Bruna, uma das mudanças que passam a valer para o Brasil todo é o teste passivo, em que os agentes verificam se a pessoa tem algum indício de alcoolemia e depois fazem o teste de bafômetro, só que isso já acontecia aqui em Mato Grosso do Sul. Mas a gente vai entender o que passa a acontecer de novo aqui no nosso estado, conversando com o Rubens Ajala, que é gerente especial de fiscalização e patrulhamento viário do Detran de Mato Grosso do Sul. Então, na prática, o que passa a valer e que é de novo também que os motoristas aqui de Mato Grosso do Sul ainda não estão acostumados e precisam ficar atentos no que diz respeito à alcoolemia. Muito bom dia. Muito bom dia. A gente traz uma diferença bem grande agora na resolução, onde ela caracteriza o que é embriaguez e o que é o uso de outras substâncias. No caso da embriaguez, a resolução veio a convalidar alguns procedimentos que o Detran de Mato Grosso do Sul já aplicava em suas fiscalizações de alcoolemia, como o teste passivo. Esse teste passivo é aquele que o condutor não tem contato com o aparelho, ele faz a proximidade e realiza um sopro no aparelho. Esse aparelho detecta ali a presença de álcool no hálito, aonde se tiverem indícios de álcool, esse condutor é selecionado e é feita uma entrevista e oferecido o teste ativo a ele. Que aí ele realiza o sopro com o bocal e nós teremos ali o índice de quanto tem de álcool em seu pulmão. Além disso, o próprio agente, quando está nessa entrevista, ele está avaliando também outros sinais, como olhos avermelhados, fala desconecta, suas vestes desarrumadas, que caso ele realize o sopro do etilômetro e dê um índice inferior à infração, esse condutor pode estar usando substâncias, onde a gente agora vai ter a possibilidade também de utilização do drogômetro.
E caso o drogômetro dê positivo, esse condutor poderá ser conduzido para a delegacia e preso em flagrante. A única diferença entre a embriaguez e o uso de outras substâncias é que na embriaguez a gente tem o teste quantitativo, aonde se o etilômetro apresentar de 0,05 até 0,33, é uma infração administrativa. Esse condutor, se tiver com seu veículo ali em dia, ele pode chamar uma pessoa e essa pessoa retirará seu veículo e ele seguirá para responder o processo administrativo. Já na droga, ele não tem essa possibilidade, porque no drogômetro o teste é qualitativo, ou é positivo ou é negativo. Caso dê positivo, ele vai ser autuado por uma infração de trânsito e também será preso em flagrante. Agora, em relação àquela pessoa que chama um amigo para retirar o carro. Vocês pegaram uma pessoa bêbada, ela chamou alguém para ela retirar o carro. O que pode acontecer com a pessoa que assumiu a responsabilidade de ir lá e pegar esse veículo? Isso, foi uma inovação que a resolução trouxe. Todos os Detran já tinham identificado essa problemática, onde a pessoa, quando chama ali o seu amigo para levar o veículo, às vezes passa 3, 4 quadras, esse amigo devolve a direção para essa pessoa que está embriagada. A partir com a nova resolução, esse amigo poderá ser autuado por confiar ou entregar a direção a essa pessoa e também poderá ser preso em flagrante por confiar e entregar a direção. A resolução ela dá um período de adequação, tanto para os órgãos quanto para que a população tenha conhecimento, e ela passa a vigorar a partir de outubro de 2026. Muito obrigado pela sua participação, pelas suas informações, Luiz. Então, são mudanças importantes e que os motoristas precisam ficar atentos. São regras, especialmente a exemplo do uso do bafômetro, de um equipamento, não só agora para a utilização de álcool, mas também para outras substâncias que alterem a condição psicoativa da pessoa, do motorista. Bruna. Obrigada, Diego. A resolução também trouxe a determinação que o bafômetro deve ser usado em acidentes com e sem vítima. A seguir, nos últimos 3 anos, o Detran de Mato Grosso do Sul registrou um aumento de 70% de veículos com placas clonadas no estado. Na volta, eu te conto qual a orientação do órgão de trânsito para recorrer de multas indevidas geradas por clonagem de placas e possíveis falhas na fiscalização. Você quer de Corumbá ou de Ladário? Acompanhe as notícias aí da sua região. Até já. De terça a sexta. A justiça pode ser cega, mas a verdade não é. E se sua vida mudasse pra melhor da noite pro dia? Comprei o título do Hiper X-Cap e ganhei. E você pode faturar sozinho 1 milhão! Compre também nas lotéricas. Hiper X-Cap! Não, sua TV não tá quebrada. Eu sou aquele que tá sempre aqui, no seu café da manhã, no seu trabalho, quando você vai dormir. Eu já fiz mal pra sua família. Já mandei seus vizinhos pro hospital. Eu já levei a óbito gente da sua cidade. E você não vê que eu tô ganhando essa guerra? Tá esperando o quê pra reagir? Este é o momento de garantir a sua All New Triton 2027. A caminhonete mais segura do Brasil, com o projeto mais moderno do segmento. Ela é equipada com o novo motor Biturbo Diesel, o mais econômico da categoria. Garanta agora a sua Agro Monstra pelo preço inédito de R$ 274.990 por R$ 249.990, com supervalorização de até R$ 29.000 na troca do seu seminovo. Agende seu test drive e conheça a All New Triton 2027. Pedro, o que significa isso? Um monte de coisas sobre o meu processo, sobre o perito do meu caso. Eu ia contar pra você. Um cara acusado de fraude em vários laudos. Isso quer dizer que o laudo pericial do seu caso pode ter sido fraudado pra incriminar você. Eu tenho uma chance de provar minha inocência. Eu não vou mais desgrudar de você. E nem eu de você. Sempre. Horas e 31 minutinho, reloginho agora para você. Olha essa notícia, gente. Há quase 2 anos, um aposentado aqui de Campo Grande tenta provar que não cometeu as infrações de trânsito que levaram as multas de mais de R$2.000 e 14 pontos na CNH dele. A suspeita da família é de que a placa do carro desse aposentado tenha sido clonada.
O que fazer em uma situação como essa, hein? É o que você vai ver agora na reportagem do Oswaldo Nóbrega e do Sérgio Saturnino, reportagem que mostra qual é a expectativa ou a previsão de casos que acontecem assim aqui em Mato Grosso do Sul a partir dos dados do Detran. Antônio está inconformado com as 2 notificações que recebeu há quase 2 anos. Uma multa por dirigir veículo sem possuir CNH e outra por permitir a condução de veículo a pessoas sem habilitação. Pelo registro do órgão de trânsito, as autuações foram realizadas durante uma blitz na Avenida Consul Asaf Trade, na saída para São Paulo, na região norte da cidade, na tarde do dia 16 de outubro de 2024. Só que, de acordo com o aposentado que mora na região sul, ele não passou por esse local no dia e nem na hora da fiscalização. Além disso, o carro estava sendo conduzido por uma mulher que ele desconhece. Foi um dia de quarta-feira, eu estou em casa com a minha esposa e assistindo a novena. E justamente esse dia eu estava em casa. Meu carro estava na garagem e foi multado lá na saída de Cuiabá. Trabalhei tantos anos de caminhoneiro, nunca fui multado. Trabalhei aqui em Campo Grande de ônibus, nunca fui multado. E de repente aparece essa multa aqui em casa, do meu carro para de outra pessoa dirigindo, pessoa que eu não conheço, nunca emprestei meu carro para ninguém. A família está recorrendo das multas no valor de mais de R$2.000, que o aposentado considera indevidas, para assim regularizar o licenciamento do carro. Eles registraram um boletim de ocorrência e entraram com recurso junto ao Detran, mas até agora nada foi resolvido. Meu pai, ele é idoso, minha mãe ela é recém-operada do coração. E meu pai está tendo até problema psicológico. Tem dia que ele não dorme pensando nessas coisas, fica muito nervoso, ansioso. Muito alto. É um valor alto, ele não consegue pagar porque ele é aposentado, aposentadoria mínima, um pouco mais do mínimo. E a gente, que é filho, tenta ajudar da melhor forma, mas é uma situação assim. A gente não deve, por que vai pagar? Em geral, o lançamento de multas indevidas ocorre em consequência de placas clonadas, possíveis erros de leitura do sistema de fiscalização eletrônica ou no preenchimento da autuação por parte do agente de trânsito. O Detran afirma que o índice de falhas no sistema eletrônico é menos de 1%, conforme levantamentos técnicos. A maior parte dos lançamentos incorretos ocorre por outros tipos de irregularidades, como adulterações nas placas, por exemplo. O Detran de Mato Grosso do Sul tem recebido muitas denúncias de veículos com placas clonadas. Conforme o órgão de trânsito, o índice de registros aumentou cerca de 70% desde 2023, quando foi criado o Centro Integrado de Segurança Viária, que monitora a movimentação de veículos nas rodovias e nas cidades. A central identifica em tempo real eventuais adulterações em placas e a circulação de veículos com placas iguais em diferentes regiões do país. A gente vê na tela 2 carros com placas clonadas. São 2 veículos iguais, praticamente idênticos, com a mesma placa. Só que um está rodando em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e outro está rodando em Três Lagoas, Mato Grosso, no mesmo dia e no mesmo horário. Diante disso, o nosso sistema com a inteligência artificial faz a verificação de distância e verifica que é incompatível 2 veículos com a mesma placa estarem rodando em lugares distintos. Ele traz para o nosso operador um alerta, onde o nosso operador vai começar a fazer uma verificação de cadastro do veículo, ele vai buscar aonde esse veículo mais roda. Diante disso, ele faz essa avaliação e passa para as equipes de campo fazerem a abordagem aqui no estado para testar se o veículo original está aqui ou não. As autoridades orientam os motoristas que enfrentam esse tipo de problema a registrar boletim de ocorrência, reunir documentos do veículo e todas as provas possíveis para contestar as autuações. Diante disso, a pessoa pode protocolar um recurso, onde ela coloca ali o seu CRLV para poder verificar que o veículo não é o dela e também junte as imagens do veículo dela. Então ele consegue ali provar através das imagens. No erro do agente, aí ele pode também, junto ao processo administrativo, solicitar mais informações quanto ao preenchimento do auto de infração, para que assim subsidie o recurso dele e tente provar que ele não esteve naquele local. Além disso, também, se for uma abordagem do condutor, tem-se os dados da pessoa que estava de posse do veículo. O proprietário pode ali também já mostrar e provar que o condutor não tem conhecimento, ele não tem conhecimento desse condutor, no caso, e também não emprestou a moto para esse condutor. A Comissão de Trânsito da OAB de Mato Grosso do Sul explica quais os direitos do motorista que teve o veículo clonado ou recebeu autuações por infrações que não cometeu.
Caso for clonado o seu veículo, ele tem todo o direito de se dirigir ao órgão de trânsito. Após certificado realmente que foi clonado, ele pode trocar sua placa junto ao órgão de trânsito. Isso é admissível. Desde 2024, o Centro Integrado de Segurança Viária, CISV, recuperou 239 veículos com placas clonadas. A placa Mercosul, que começou a ser obrigatória para veículos novos em janeiro de 2020, tem contribuído para ampliar o número de emplacamentos e facilitar a fiscalização, segundo as autoridades. Apesar da tecnologia, casos como o do seu Antônio ainda demoram para serem resolvidos. Eu espero que o Detran resolva essa situação para mim, porque eu não posso ficar sem carro. Olha, seu Antônio, sobre o seu caso, o Detran disse que encaminharia suas reclamações para o setor que analisa o processo, tá? Vamos seguir de olho, se qualquer situação mudar aí, avise a gente por aqui, tá bom? Boa sorte, vai dar tudo certo. G1MS traz essa notícia aqui, nessa capa praticamente policial, né? Ex-aliado de Beira-Mar é internado em estado grave na Santa Casa de Campo Grande, conhecido como Barão do Tráfico. Leonardo Dias Mendonça, de 63 anos, cumpre pena na Penitenciária Federal de Campo Grande e está internado sob escolta policial no maior hospital de Mato Grosso do Sul. Segundo a defesa, desde semana passada ele vinha apresentando queixas relacionadas ao estado de saúde, teria tido uma parada cardíaca devido a uma insuficiência respiratória causada por uma infecção e se recupera agora no hospital. Tem um pouquinho desse histórico no tráfico internacional, inclusive, deste que está preso e custodiado aqui em Mato Grosso do Sul. Confira os destaques do Jornal Hoje com o Roberto Kovalik. Olá, a gente se encontra daqui a pouco no Jornal Hoje e você vai ver. Ataques cibernéticos contra empresas aumentam quase 90% em um ano em todo o mundo. O perigo aumentou porque os criminosos passaram a usar inteligência artificial para roubar dados e exigir dinheiro das empresas. Perigo nas estradas. Exames toxicológicos feitos em motoristas mostram que a maioria dos que foram flagrados com algum tipo de droga no organismo haviam consumido cocaína. Contaminação fecha a praia em Salvador há 6 meses. Manchas azuis e amarelas na água e na areia mostram a contaminação por cobre e nitrato. O banho e a pesca estão interditados. A chuva na fronteira do Brasil com o Uruguai deixou centenas de pessoas fora de casa. O rio Jaguarão ainda não baixou da cota de inundação, mas muitas famílias vão tentar voltar para casa hoje. E mais um capítulo na eterna novela da vida real da monarquia britânica e a manchete no mundo todo. O príncipe Harry e a esposa americana Meghan Markle estão voltando para o Reino Unido depois de 6 anos de rompimento com a família real. O casal vive nos Estados Unidos. Espero você no Jornal Hoje. Até lá. Agora é hora do balcão de empregos por aqui e a gente chega com as oportunidades para 5 funções diferentes. Confira aí. A primeira vaga a ser destacada é de auxiliar de produção, pagando R$ 1.982 de salário, mais benefícios para Ecosupli Recicladora. Entre em contato no 99680-2078 e são 4 vagas disponíveis para Campo Grande. A recicladora também está contratando motorista de caminhão. O salário é de R$ 3.381 e mais gratificação. Se você já trabalhou como assistente fiscal, essa vaga pode te interessar. O salário é de R$ 3.000, mais benefícios. Entre em contato com Vitória Humana. Mande o seu currículo para 992738003 ou pelo e-mail que aparece na tela. R$ 2.100 é o salário para auxiliar de mecânico, uma única vaga para a capital. São 2 contatos, 996571686 e 992390711. Nesses mesmos contatos, você pode se colocar à disposição para a vaga de mecânico, que tem salário de R$ 4.500, uma única vaga para a capital. As informações estão todas no portal Primeira Página, tá? Se não deu para você anotar qualquer detalhe, corre para lá, o QR Code fica na tela para você. E o Júnior, nosso telespectador, entrou em contato com o WhatsApp do MS1, se oferecendo para trabalhar, seja como CLT, ele faz diárias também, pode trabalhar como motorista ou acompanhante pessoal. Júnior, muito prazer em te conhecer, viu? Esse espaço aqui é para você também. Meu nome é Júnior, eu estou aqui para oferecer os meus preços, meu serviço. Qual que é o meu serviço?
motorista acompanhante. O que é o motorista acompanhante? Não só aquela pessoa que vai conduzir o seu carro, mas aquela pessoa que vai te acompanhar em qualquer momento que você precisar das suas necessidades do seu dia a dia, tá certo? Seja quais forem, tá bom? Mas também como um acompanhante. O que é o acompanhante? Aquele amigo, aquele parceiro, aquela pessoa que vai estar junto. Entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, me procura. Tenho disponibilidade para viajar também, que seja CLT ou que seja na diária. Entre em contato comigo, 67992955111. Entre em contato pelo WhatsApp, vamos fazer uma entrevista pessoal. Tenho certeza que a gente vai se dar bem. Um abraço e obrigado. Tá animado, Júnior. Que bom, aproveitou muito bem nosso espaço de audiência. Boa sorte para você, viu? Como funciona para anunciar a vaga aqui com a gente? Se você é empregador, está recrutando aí funcionários para sua empresa, mande o nome da empresa, a função, o número de vagas abertas, o salário, os benefícios e os meios de contato. Para conversar com a gente, emprego@tvmorena.com.br. Agora, se você quer se colocar à disposição no mercado de trabalho, é fazer como o Júnior fez. Manda seu vídeo aqui para o nosso WhatsApp 998650101. Momento animal, natureza por aqui agora, tá? Deem uma olhadinha nessa cena capturada pelas lentes do biólogo Rafael Del Prete. Algo que só o Pantanal pode entregar, gente. Um encontro entre o gado e a natureza. O registro feito na região de Miranda, que destaca a importância histórica da pecuária para esse bioma também, né? Como eles estão unidos há tanto tempo. Há anos a pecuária divide espaço com a maior planície alagável do mundo, adaptando-se às diferentes fases do Pantanal. Quer saber mais sobre essa imagem? Acesse o portal Primeira Página, que inclusive conversou com um biólogo. Ainda na região pantaneira, flagrante do profissional de turismo de pesca, Rubiane Pazeto, registrando dezenas de jacarés que formam esse tipo de muralha em uma praia do Rio Taquari. Nas imagens, os jacarés e as aves, eles se concentram em uma área de areia às margens do rio, na região do Coronal, em Coxim. Segundo Rubiane, a cena é comum nesta época do ano. E nós temos esse vídeo e mais detalhes lá no G1MS com a entrevista e falando um pouquinho mais sobre este cenário pantaneiro também. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para fazer um resgate diferente, viu? Na verdade, foram 2 resgates dentro do córrego que fica na Avenida Ernesto Geisel, próximo à Avenida Mato Grosso. Esses cãezinhos aí, eles foram parar dentro do córrego pela tubulação de água no início da tarde de ontem. E segundo os militares, eles já são velhos conhecidos por aprontar dessas aí, viu? Os bombeiros nos contaram que após o resgate deles, eles foram adotados por um morador da região, que não teria uma outra forma melhor para terminar essa notícia, né? Eles sendo salvos e ainda encontrando um lar. Com muito amor e carinho, que assim seja. Faltando 15 minutinhos para o meio-dia, vamos ajudar os pets a voltarem para casa, viu? Tem um pug clarinho, gente, das orelhas pretas. Ele se chama Paçoca. Sumiu no início da semana na região do Monte Castelo. Quem tiver alguma informação, entre em contato pelo 984520346. Oi, Bruna, bom dia. Eu vim aqui hoje pedir ajuda para achar o Paçoca. O Paçoca sumiu ontem. Ele é um pug, ele é da raça pug. Ele é muito mansinho, ele é muito bonzinho. E a gente já rodou a região toda aqui do Monte Castelo, do Coronel Antonino, do Otávio Pécora, Estrela do Sul. O meu telefone é 679-8452-0346. Por favor, a gente está muito desesperado atrás dele. Ele é o nosso cachorro mais querido. E a gente precisa achar o Paçoca. Boa sorte, vai achar o Paçoca. Tem mais um cachorrinho perdido, esse atende pelo nome de Pete, um cãozinho da raça Lhasa Apso cinza, sumiu na manhã de hoje, na região do Taquaro Sul. Se você tiver informações, entre em contato no 996186217. Eu tô aqui para pedir ajuda para encontrar o Pete. Ele é um cachorrinho Lhasa, né, na cor meia cinza preta. Ele tem 5 anos, ele é muito dócil, querido, mas infelizmente ele está sem a coleira de identificação dele. E ele acabou de fugir ali na região
tá? Do Taquaruçu, Coafama, perto do Shopping Norte Sul Plaza, na Rua Juruena. Então, qualquer informação é muito bem-vinda. O telefone é 67996186217. Boa sorte. E eu encontrei uma gatinha. Vou chamar ela aqui para o estúdio. Gente, ela não existe. Ela me desmontou agora com essa... Não imaginava, né? Não, essa eu não imaginava. E aí, gatinha, qual é a boa de hoje? Cara, a gente vai falar que Mato Grosso do Sul vai ser representado pelo Pantanal na Copa do Brasil de Futebol de Amputados. O time é impressionante, o Rafael Alves foi conhecer esses atletas que estão com um sonho, tá, Bruninha? Eles querem chegar na Libertadores. Os caras jogam demais, a gente vai contar a história deles. É literalmente inspirador esse time aqui de Mato Grosso do Sul. Que legal. A gente também vai falar de Copa do Mundo Feminina, porque a gente já sabe por onde a seleção vai passar. Os primeiros 3 jogos ali da fase de grupos, a gente já sabe onde vai passar. Certo. Então a gente já começa a se organizar para entender melhor como que vai acontecer a competição aqui no Brasil. E esse fim de semana tem Fórmula 1. Pra quem gosta de velocidade. Eu sou suspeita a falar porque a gente está voltando de um período de férias de verão dos pilotos. E aí tem o GP da Holanda. Esse, inclusive, é o último ano do GP da Holanda. Ano que vem a gente já não tem mais esse circuito. É a 12ª etapa do campeonato de 2026. E assim, uma etapa muito importante, porque os pilotos agora estão em busca ali de ver quem vai conquistar o campeonato. Estão muito próximos ali em pontuações, mas já tem os seus favoritos ali, enfim. Eu acho que a gente já tem um caminho para ver quem que vai ganhar esse campeonato desse ano, tá? O mais rápido, com certeza. Com certeza, Bruninha. Eu vou indo, mas é isso. Daqui a pouquinho já começa. Tchau, gatinha. Tchau, tchau. Beijo. Intervalo rápido, eu volto já com novidades sobre o caso de um acidente de um galho de árvore que caiu em cima de uma jovem no Parque dos Poderes. Ela morreu no local e o IMASU trouxe mais informações do que vai ser feito nesta região daqui para frente. Te mostro também um projeto de adoção à distância de Corumbá, que já ajudou mais de 2.500 crianças. Até já. São Paulo sempre teve grandes estrelas da música, aqui ó, e grandes estrelas do pagode, né? Mas agora a gente quer conhecer novos talentos. A minha missão é formar uma constelação pagodeira. Já pensou que coisa mais linda, gente? Terça, estreia um novo Estrelas da Casa. Porque aqui é assim, estrelas a gente faz em casa. Show me the spot now, show me your fire, show me the rhythm, take it up higher, turn up the sound. Now, shake the dust and move on. Não, sua TV não tá quebrada. Eu sou aquele que tá sempre aqui, no seu café da manhã, no seu trabalho, quando você vai dormir. Eu já fiz mal para sua família. Já mandei seus vizinhos para o hospital. Eu já levei a óbito gente da sua cidade. E você não vê que eu tô ganhando essa guerra? Tá esperando o quê para reagir? Com tantos cavalos neste rancho, por que você quer montar essa égua? Porque a mamãe montava. Soltar as rédeas da vida. A Claire se foi há 2 anos. Uma coisa é viver o luto, mas você está sucumbindo. Pode ser o que falta para colocar tudo de volta no lugar. Eu sou a Sam, da empresa de treinadores de cavalos. Esqueceu de me contar mais alguma coisa? Hoje, guiado pelo luar. A gente tem muito trabalho a fazer. Filme inédito na sessão da tarde.
Estamos de volta, às 11 horas e 50 minutinhos. O governo do estado de Mato Grosso do Sul emitiu uma nova nota sobre a morte de uma jovem que foi atingida por um galho de uma árvore no Parque dos Poderes. Além de lamentar profundamente o acidente ocorrido, eles disseram que uma avaliação técnica já foi feita após esse acidente e identificou processos naturais que ocorrem no ambiente associado a dinâmicas ecológicas e às condições próprias da vegetação do local. É uma área de preservação. Não foram constatadas na avaliação visual evidências externas que permitissem antecipar de forma inequívoca a queda da árvore. O IMASul irá priorizar a execução de um plano de ações voltado à avaliação e ao manejo da vegetação nas áreas de interface entre o Parque Estadual do Prosa e os locais de circulação e permanência de pessoas. As ações começarão priorizando as pistas de caminhada, de ciclismo, vias, pontos de ônibus, estacionamentos e outras áreas do uso público. A nota na íntegra do governo do estado você consegue acompanhar em multiplataforma nos nossos portais G1MS e Portal Primeira Página. Amanhã, um seminário da OAB vai debater um assunto muito importante: o impacto da inteligência artificial, LGPD e novas tecnologias nas eleições. E você, de casa, pode participar. Nós estamos ao vivo, em frente à sede da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Campo Grande. Especialistas do direito eleitoral, proteção de dados e tecnologia estarão reunidos para discutir os desafios que as novas ferramentas digitais trazem a esse processo democrático, abordando o uso da IA, deepfakes e muito mais. Como eu disse, é de graça. Quem faz o convite para você que é o nosso telespectador é a Juliana Borges Gataz, presidente da Comissão LGPD da OAB. Venho convidá-los para o nosso evento, dia 21 de agosto, sexta-feira, com início às 8 horas da manhã, no auditório da OAB-MS, na Avenida Mato Grosso. Nós vamos abordar um tema de extrema importância para a sociedade de modo geral: eleições 2026, desafios, perspectivas e novas tecnologias. Nós começaremos abordando o direito das pessoas com deficiência, deepfake, liberdade de expressão, Lei Geral de Proteção de Dados, inteligência artificial, condutas vedadas dos entes públicos. É uma parceria com a Mediacom, Escola do Judiciário do TRE, Orce Abdullah Advocacia, Damásio Educacional, Palermo Consultoria e G2 Security and Compliance. Nós vamos sortear um curso de extensão e um curso de pós-graduação. Não perca, faça logo a sua inscrição no site da ESA, esa.org.br. Vagas limitadas, corra lá e faça logo a sua inscrição. Tem um link para você fazer essa sua inscrição lá no portal Primeira Página também, tá? É um atalho que te leva direto para o site da ESA-MS. Um pedido de um telespectador para que a gente reforçasse a data de hoje. Hoje é 20 de agosto, né? E a primeira Igreja Batista de Corumbá completa 115 anos. A congregação foi organizada no dia 20 de agosto de 1911 e é considerada a primeira de Mato Grosso do Sul. O missionário norte-americano Arthur Detter chegou à cidade de navio pelo Rio Paraguai depois de um pedido enviado à Convenção Batista Brasileira. 53 pessoas foram batizadas e com os outros 4 membros vindos de Alagoas, eles formaram um grupo inicial de 57 fiéis. Para celebrar a data, a igreja faz cultos neste sábado às 7 da noite, no domingo às 9 da manhã e também às 7 da noite. A programação lá em Corumbá será na sede da primeira Igreja Batista e terá a participação do pastor Oséias Góes, executivo da Convenção Batista Sul-Mato-Grossense. As outras igrejas devem fazer suas celebrações próprias também ao longo dos próximos dias. Veja aí na sua cidade como isso deve acontecer. A Missão Salesiana de Corumbá tem um projeto chamado Adoção à Distância. Você conhece? Através desse projeto, estrangeiros dão apoio às crianças atendidas pela instituição. A iniciativa já atendeu mais de 2.000 crianças na Cidade Branca. O encontro e o abraço entre a madrinha e a afilhada pela primeira vez. Antes, o único contato que elas tinham era por meio de cartas que escreviam uma para a outra. Essa troca começou quando a Alana era criança.
Eu tinha 8 anos, foi por meio de um sorteio na escola e desde lá a gente construiu uma ligação ao longo desses anos, né? E por meio de cartas, fotos, mas presencialmente é agora que eu estou vendo ela. Durante esse momento, ela foi acompanhada e recebeu apoio para tantas etapas da vida dela. Foi um nervosismo, ao mesmo tempo muita gratidão, né, porque ela me acompanhou durante todos esses anos até a fase adulta e pretendo levá-la comigo pro resto da vida, né, porque ela é muito mais que apenas uma madrinha, faz parte da minha família. A madrinha dela veio de longe, lá da Itália. A Suzy, de 46 anos, atua como professora de inglês no país europeu. Ela decidiu fazer parte do projeto Adoção à Distância para conhecer as pessoas e a realidade em que elas vivem. Eu acho que é uma ótima oportunidade para crescer, para abrir a cabeça deles, entender como outras pessoas vivem e também conhecer novas culturas. Tenho certeza que quando voltarem para a Itália, as vidas deles estarão completamente mudadas. O pequeno Murilo, de 10 anos, também é um dos contemplados pelo projeto. Eu sempre queria escrever cartinha para ela, sempre escrevi. Aí ela me entregou um monte de cartinha também. Aí eu fiquei muito feliz. Aí pedi para os educadores que eu queria conhecer ela pessoalmente. A Luigina é uma das voluntárias da missão e se sente realizada com a experiência. Acompanho um grupo de 11 jovens do Nordeste da Itália enviados para a missão salesiana para ter uma experiência concreta de viver a própria fé e ter contato com uma realidade muito diferente. O programa Adoção à Distância foi criado pelo padre Ernesto Sacida na década de 60 e permite que voluntários sejam padrinhos de crianças a partir de 6 anos e que são atendidas pela cidade de Dom Bosco. E desde então já atendeu cerca de 2.500 crianças aqui em Corumbá. Hoje são atendidos 178 apadrinhados, que são ajudados com recursos de padrinhos europeus. Os voluntários puderam vivenciar experiências com os jovens da cidade de Dom Bosco. Eles interagiram com as nossas crianças e adolescentes, realizaram atividades dentro da colônia de férias dos adolescentes, desenvolveram serviços de pintura da fachada do Colégio Dom Bosco e também a construção de uma pequena casa para uma família que precisava de uma casa para morar. E ajudaram em visitas de apoio a algumas famílias nas regiões dos assentamentos Taquaral, Tamarineiro, Paiolzinho e Jacadigo, visitando as famílias mais necessitadas. Tô indo embora e você pode rever nossas reportagens no Globoplay. Tem mais conteúdo no JoiMS e nas nossas redes sociais. Uma ótima tarde para você, encerrando com um passeio pela Avenida Mato Grosso na nossa Motolink. Tchau, tchau. MS1, oferecimento Guacira Alimentos, arroz e feijão, almoço especiale. Domingo, nas manhãs da Globo, a riqueza do Brasil. A paixão sertaneja no ritmo da viola, no tom da emoção. Diga se te deixei faltar amor. Uma modalidade espetacular. A paixão pelo esporte. É ouro pro Brasil! TV Morena, você sempre à frente. A temperatura abaixou aqui em Mato Grosso do Sul, mas no Maracanã a chapa ferveu. Flamengo e Cruzeiro fizeram um baita jogo na decisão de uma vaga para as quartas de final da Libertadores. O Mengão despachou a Raposa num jogo de golaços.
anotou a placa dele? Vamos processá-lo. Na disputa entre Palmeiras e Cerro, prevaleceu a eficiência do Verdão. O capitão artilheiro classificou o Palmeiras para a próxima fase da Liberta. O Cerro